Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nesta aula aqui a gente vai dar continuidade à aula 1, que a gente veio falando aí, né, sobre a conquista das virtudes. E eu tô me baseando neste livro aqui. Se você quer aprofundar nesse assunto, eu recomendo fortemente a leitura. E na aula anterior a gente falou um pouco da introdução sobre esse assunto. E hoje, ao invés da gente já entrar propriamente em virtudes, em o que é virtudes, como ser uma pessoa virtuosa, eu quero deixar claro primeiro o que não é ser uma pessoa virtuosa, entendeu? Como não ser uma pessoa virtuosa. Então, o objetivo dessa aula é desmascarar em você essas miragens que você tem de que é uma pessoa muito virtuosa, de que você mesmo criou isso, sabe? Então, assim, e miragem nada mais é do que algo que parece real, mas na verdade não existe, sabe? Aquela ideia de que ser uma pessoa humilde é aquela pessoa que fala baixinho, que é humildezinha, que é boazinha, que não rebate nada, não confronta. Isso é uma miragem de humildade, porque na verdade a humildade não tem nada a ver com isso, né? Então, essa aula está dividida em quatro partes, onde a gente vai aprender aqui, né, os tipos de miragens. Então, a gente vai ter as miragens vaidosas, né, as miragens de virtudes vaidosas. Depois, na segunda parte, a gente vai ver os hábitos rotineiros. Na terceira parte, a gente vai ter as inclinações temperamentais. E por fim, a gente vai ter o que chamamos de virtudes fogueira. Tá? Então vamos lá, começar pela parte um. Aqui a gente tem todos os tipos de miragens de virtude, tá? Eu tô um pouco gripado, então não reparem minha voz, não. Vamos lá então. Você já viu aquela passagem do Evangelho do Sermão da Montanha? Que Jesus vai falar o seguinte: Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Tudo que a gente faz com a intenção de mostrar o que a gente está fazendo é considerado como que tendo uma finalidade vaidosa, né? Depois eu posso trazer uma aula só sobre vaidade. Eu tenho uma aula aqui sobre vanglória, que é quando a gente quer a glória de Deus, mas a gente quer para nós mesmos, né? A vanglória. Uma glória vazia daquilo que a gente faz, daquilo de bom que a gente faz. Tem uma aula no meu canal sobre isso. Mas, voltando aqui sobre essa questão da vaidade, né? A vaidade aqui, ela vai associar a busca por reconhecimento, a busca por elogios, entendeu? Sempre vai estar refletindo um desejo fútil de autoexaltação, onde a finalidade de se fazer uma coisa boa, de se fazer o bem, é ser reconhecido. Então, entenda a vaidade nesse sentido. E aqui a gente tem duas maneiras de identificarmos essas virtudes vaidosas. Então, primeiro, a gente tem as virtudes vitrine, que são o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra na Escritura como faz para a gente não cair nessa ilusão da vaidade, né? E ele nos mostra isso de três maneiras. Então, uma dessas maneiras, a primeira dessas maneiras, é não praticar as virtudes com principal finalidade, sendo de se exibir, de querer elogios, de querer atenção e aplausos. Essa é a primeira, né, o primeiro ponto, e você já deve estar lembrando aí onde é que está essa passagem. Segundo, segunda forma da gente não cair nessa ilusão de fazer o bem por vaidade. Segunda forma, não ser daquele tipo de pessoa que se mostra espiritualizada demais, religiosa demais, para chamar atenção e se mostrar boa pessoa, né? Na igreja, no nosso meio ali católico, tem muito disso. E no geral também, né? Ah, eu sou espiritualizada, não sei o quê. Ah, eu estou em estado de graça, não sei o quê. Não faça isso, tá? É feio, é feio. Ponto 3. Por fim, né? Ele vai pontuar aqui pra gente que a gente precisa ou é recomendável que a gente faça sacrifícios sem se fazer de vítima, né? Sem nos dar tamanha importância, né? Ele tem uma passagem no Evangelho que fala isso. No dia que você for fazer jejum, passe um perfume e penteie o cabelo para você se aparentar saudável. Não fica com cara de coitado. Então, essas são as três formas que recomendação das escrituras. As três formas a gente não cair nessa ilusão da vaidade, tá? E a outra forma de virtudes vaidosas, né? A primeira é essas virtudes vitrines, né? Que é só aparência. Agora, a segunda forma de virtude vaidosa é a virtude espelho. E essa virtude espelho,
ela é o seguinte, é uma outra, né, uma outra forma de virtude vaidosa, que é o seguinte, quando a gente admira demais nossas qualidades, nossas virtudes, quando a gente se envaidece demais com a nossa imagem. E essa atitude pode estragar o bem que a gente quer fazer com as nossas virtudes, entendeu? Então, essa atitude de amar demais desordenadamente a nossa imagem, o que a gente vê no espelho, pode acarretar em uma vaidade que pode danificar aquele bem que você está fazendo, entendeu? E a passagem que mais explica isso aqui é uma passagem que fala o seguinte: Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. É aquela pessoa que estava rezando na igreja, tem essa passagem lá no templo, estava rezando e ele estava se vangloriando de que, obrigado, Senhor, porque eu não sou um ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, olha como eu sou uma boa pessoa. Nossa, né? Quantas pessoas hoje em dia, no nosso convívio, se passam por esse tipo de personagem, né? Então, aqui a gente finaliza a primeira parte da nossa aula, tá? Que são essas miragens de virtudes vaidosas. E daí agora a gente vai para outro tipo de miragem de virtude, que são os hábitos rotineiros. Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais didática. O que são esses hábitos rotineiros, né? São aquelas pessoas que não fazem nada de errado, elas vivem suas vidas normalmente ali, tudo dentro de uma rotina, só que tudo dentro de uma rotina sem sal, uma rotina morna, uma coisa que assim não fede nem cheira, sabe? Aquela pessoa assim, tanto faz, eu só faço mesmo. Já está habituada a apenas cumprir suas tarefas ali, rotineiras, é uma pessoa que age de forma morna nesse sentido, sabe? E os mornos, como está escrito nas escrituras, serão vomitados. E aí, uma coisa muito interessante que o Francisco Fausto vai falar é o seguinte: não há virtude viva numa pessoa rotineira, ou seja, numa pessoa morna, numa pessoa que não tem entusiasmo, né? Uma pessoa que não tem renovação de atitudes, renovação de novos propósitos. É o fogo, né? Aquele fogo abrasador do ímpeto de fazer mais, de amar mais, de ser mais útil, de servir mais. O morno, ele não tem isso. Então, esse é um outro tipo de miragens de virtudes. Ou seja, a pessoa às vezes ela acha que ela é virtuosa só porque ela está fazendo do mínimo ali. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa tranquila, ela não faz nenhum erro grave, sabe? Mas é uma pessoa assim que ajuda por ajudar. Ah, tô aqui, eu ajudo. Ah, eu preciso doar umas roupas aqui, mas eu dou aí. Tô nem aí, não. Eu tenho que esvaziar meu guarda-roupa mesmo. Sabe aquela coisa assim, não faz por amor, não faz por um propósito, não é uma pessoa de atitude, é uma pessoa morna. Acho que já deu para entender, né? E aí você vai identificando aí se você se encaixa em um desses tipos de pessoas virtuosas, né? Outro ponto que a gente vai ter aqui são as virtudes temperamentais. Esse aqui é muito comum de a gente identificar com mais facilidade. Então, esse tipo de miragem vai acontecer com pessoas que não são pessoas virtuosas, né? Pessoas virtuosas, por assim dizer, mas são bem intencionadas, assim. Elas têm bons sentimentos, né? São pessoas com boas inclinações naturais. E por conta disso, ela não precisa colocar esforço algum para uma boa atitude. Então, é do temperamento daquela pessoa agir com certa facilidade em tal situação. Então, por exemplo, alguém que tem muita. Eu dei o exemplo do guarda-roupa, né? Alguém que tem muita facilidade de doar roupas. No fundo, para ela doar é bom, entendeu? Porque ela vai renovar o armário, ela vai desfazer as roupas velhas que estão ocupando espaço ali. Não tem aqui a questão daquela virtude da caridade, né? Em matar um frio do mendigo. Não. É mais uma questão de. É fácil para ela doar. Por exemplo, para uma pessoa que é difícil fazer um jejum, uma penitência, essa pessoa não vai fazer, ela vai fazer o que é mais fácil, entendeu? Então, eu vou trazer aqui dois sinais dessa falsa virtude, né, temperamental, que é o seguinte, dois sinais. O primeiro sinal essas pessoas elas não fazem nada para adquirir virtudes que não sejam tão sentimentais ou fáceis demais, tá? Primeiro ponto.
Segundo sinal, essas pessoas podem ser dupla face, assim, ou seja, as pessoas de fora, com as pessoas de fora, elas são simpáticas, mas dentro de casa elas são insuportáveis, são grosseiras, são agressivas. Então, é o tipo de pessoa que vai muito do temperamento. Para ela, é fácil tratar bem as pessoas de fora, mas é difícil tratar bem as pessoas de dentro de casa, e, portanto, ela não faz o que é difícil. Ou seja, ela não trata bem os que são de dentro de casa, porque é difícil para ela. É aquela pessoa que, né, não tá querendo realmente fazer e ser uma pessoa virtuosa de fato. E aqui, na Sagrada Escritura, a gente tem o seguinte: os sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por fora parece boa pessoa, por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Então, é um outro tipo aí de miragem de virtude, tá? E por fim, a gente passa agora para a parte 4 da nossa aula, onde eu quero trazer aqui as virtudes fogueira, né? O próprio nome aí já vai dar um sentido aí pra gente do que se trata, né? Poderia chamar também de virtudes faísca. Essa última miragem, antes da gente ir para nossa próxima aula ali de virtudes, né, das virtudes humanas propriamente ditas, a gente tem essas virtudes fogueiras. Ou seja, ela arde e ilumina a noite, mas no outro dia já virou cinza, já era, acabou. Então, assim, a gente lembra ali de São Pedro, na última ceia, dizendo que daria a vida por Jesus. Você lembra dessa passagem? Então, horas depois, ele não acompanha Jesus nem na oração do horto e ainda nega Jesus 3 vezes. Entende? Essa é a virtude fogueira, a faísca. Não, Senhor, eu tô contigo. Eu dou a minha vida por você. No outro dia, a faísca, a fogueira apagou, só sobrou pó. A verdadeira virtude pede de nós uma firmeza, uma firmeza verdadeira, sabe? E que não exige bons sentimentos, não exige afetação, sabe? Eu não tenho que estar me sentindo bem para fazer. Eu faço apesar do que eu estiver sentindo. E não é tipo uma virtude emocional. O que eu quero deixar aqui para vocês é que a virtude, ela vai além do nosso temperamento. Ela vai além das facilidades que a gente tem. Ela vai além da virtude emocional, entendeu? Ela vai além das bondades temperamentais que a gente tem. A gente tem facilidades. Tem gente que tem facilidade de se doar ao próximo. Mas e as coisas difíceis para você? Como que você tem lidado com elas? As virtudes difíceis. Porque, por exemplo, tem gente que tem muita facilidade, por exemplo, de evitar fofoca, por incrível que pareça. Mas essa mesma pessoa, ela pode ter muita dificuldade, por exemplo, de largar, não, de desejar o homem do próximo, da próxima, o homem da amiga, vamos supor. Essa pessoa, ela tem uma facilidade de não fofocar. E são exemplos esdrúxulos que eu tô dando para ficar mais didático, tá, gente? Essa pessoa, ela tem uma facilidade de não fofocar. Para ela é fácil. Ela vive no mundinho dela ali, ela não quer muito saber do que os outros estão falando. E aí, ela consegue ficar sem fofocar. É uma virtude, né, entre aspas. Mas é fácil para ela. Já o que é difícil para ela, olhar para um bonito na rua e querer cobiçar esses homens. Isso aqui é difícil para ela. Mas é aqui que a virtude nasce, entendeu? Nessa dificuldade aqui dela se colocar à prova e falar assim: eu preciso me forçar ali a dar conta de passar por cima desse desejo animalesco pelo outro que é comprometido. Não sei se deu para entender. Mas o que eu quero dizer é justamente isso. A gente precisa olhar para a virtude não só como aquilo que é fácil para a gente fazer. Entendeu? Mas como as coisas difíceis também. Senão a gente fica muito vivendo com base no que a gente está sentindo. Isso é péssimo para a vida madura, para a maturidade, para a vida espiritual, para a nossa vida pessoal, profissional, enfim, para a vida no geral. Tá? Então,
É isso que eu queria trazer para vocês. Na próxima aula, eu já quero já passar ali é, as virtudes propriamente ditas. A gente já vai entrar nas virtudes mesmo, tá? E é isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui do que você mais gostaria de ver aqui. Se você tá gostando dessa série, para que eu saiba se eu posso continuar. Ou quais assuntos você mais quer ver aqui no YouTube, tá? Se é livros, se é catolicismo, se é maturidade emocional, se é virtudes, enfim. Pode colocar o que vocês quiserem aí, que eu vou ler todos os comentários, tá? Até mais. Tchau, tchau.